Olá pessoal, e aqui estamos de volta, para mais um encontro e hoje a nossa aula é sobre população, geografia da população, dentro da qual nós vamos trabalhar com o tópico de movimentos migratórios, ou de migrações, como é mais melhor conhecido, e iremos conhecer um pouco esse processo migratório que gerou a população que nós temos e o povo, os costumes, os valores, porque nós, principalmente aqui no nosso país, nós somos frutos de uma miscigenação e também como em outras áreas. Nós sabemos que existem países onde a mistura e a miscigenação de raças e etnias ela é menor, ou às vezes é até quase inexistente, é praticamente um povo. No Brasil, nós temos outra realidade, nós temos a grande mistura de pessoas. Então, no nosso encontro de hoje, nós iremos falar exatamente sobre isso, como é que se dá esse processo, quais são os tipos de migração ou imigração, saber algumas diferenças que por vezes a gente se confunde por serem termos muito parecidos. Então, o nosso propósito e o nosso objetivo nesse encontro é abordar essa temática. Então, o sentido de migração está em trocar de região, país, estado ou até mesmo domicílio. É algo que já acontece há muito tempo atrás e desde o começo da história da humanidade. Então, migrar faz parte do direito de ir e vir, que consta na Constituição. Então, no simples ato de me deslocar, seja de forma definitiva, seja de modo temporário, seja diário, eu estou, de certa forma, fazendo um movimento migratório. A migração afeta a distribuição da população sobre uma dada área, altera o número de pessoas daquela área, podendo diminuir ou aumentar, e transforma a estrutura da população das áreas de saída e chegada dos migrantes. Grandes deslocamentos de pessoas dentro dos países através das fronteiras nacionais e entre continentes emergiram como uma questão fundamental no século XX. E a gente precisa também entender que muitas vezes essa migração não é de livre e espontânea vontade. Às vezes são catástrofes, às vezes são acontecimentos de forma até negativas que acabam causando toda essa obrigando, na maioria das vezes, as pessoas a terem que se deslocar do seu lugar de origem para outros. Essas migrações afetam as estruturas econômicas nacionais, determinam os padrões de distribuição e densidade populacional, alteram os tradicionais componentes étnicos, linguísticos e religiosos, inflamam tensões internacionais e debates nacionais a respeito de temas como multiculturalismo, nacionalismo, desemprego, barreiras culturais, xenofobia, tolerância, preconceito, etc. Então, todos esses últimos termos que eu usei aí, multiculturalismo, nacionalismo, desemprego, xenofobia, são causas justamente desse movimento migratório, porque muitas vezes as pessoas chegam de forma irregular porque o seu país de origem está passando por algum problema econômico, social, político, religioso e ela se vê na situação de ter que mudar, migrar e acaba entrando de forma ilegal, até por uma questão de sobrevivência. Muitos até morrem nesse deslocamento, quando tem que fazer, sobretudo, através das águas, ou mesmo através do sistema terrestre, mas mesmo assim são perseguidos. Outros países já criaram barreiras que dificultam a entrada, ou praticamente proíbem a entrada de pessoas de forma, como é que eu poderia aqui dizer, de forma ilegal, sustentando um argumento de que quanto mais pessoas chegarem ilegalmente naquele país, mais a economia ela pode ser enfraquecida e, consequentemente, hoje, nos dias atuais, se tem muito a questão dos grupos tradicionais terroristas, que se disseminam aí com suas células e muitos países temem isso. No mundo atual, as migrações têm sido facilitadas pelos avanços no campo dos transportes e na sua diminuição, na sua disseminação, tornando-se cada vez mais acessível a uma parcela cada vez maior da população. Atualmente, 192 milhões de pessoas vivem fora do seu local de nascimento, ou seja, 3% da população mundial, que é aproximada à população brasileira. É como se o total de pessoas que vivem no Brasil, no mundo, vivessem de forma, digamos assim, longe e distante de sua pátria de origem. Aqui nós temos algumas classificações das migrações, Elas podem ser permanentes e quando elas são permanentes, ela ainda tem uma subdivisão que pode ser externa,
quando você se desloca de um país para o outro, sendo ou voluntária ou forçada, quando é que ela é voluntária, principalmente a migração dos indianos, irlandeses, poloneses para o Reino Unido, turcos para a Alemanha, argelinos e marroquinos para a França, portugueses para a Suíça, mexicano para os Estados Unidos. Então é aquela que as pessoas saem a maioria das vezes em busca de melhores perspectivas de vida. E as forçadas é quando, por exemplo, os escravos africanos chegaram aqui na América. Eles eram vendidos como mercadorias e que naturalmente eles chegaram aqui como produtos que foram adquiridos para desbravar aquele país que até então não tinha sinais de desenvolvimento populacional, né? Ela pode ser interna, e a interna ela se dá de três formas. O êxodo rural, que nada mais é do que a pessoa que nasceu na zona rural e em um certo dado momento ela decide morar na cidade. Então ela provocou um movimento migratório chamado de êxodo rural. Em menor intensidade, mas também é possível de acontecer, existe o êxodo urbano, que é o contrário, né? Quando a pessoa está fixada na cidade e ela, por motivos próprios, né, ela decide a passar a morar nas comunidades rurais. E também ainda temos uma migração interna, que pode ser regional. Quando você muda, por exemplo, do Rio Grande do Norte para São Paulo, você mudou de estado, você mudou também de região. Existem ainda os tipos de migração semipermanente, que são por vários anos, né? Ou seja, se desdobram por um longo período. E aqui nós temos como exemplo dos latino-americanos para os Estados Unidos. É muito comum, hoje em dia está mais, digamos assim, de forma mais lenta e intensidade menor, tendo em vista que os Estados Unidos, sobretudo no governo atual, dificultou, né, criou mecanismos de fiscalização e, de certa forma, impediu o maior número de migração dos latino-americanos para o interior do país. Também tivemos de brasileiros para o Japão, africanos e asiáticos em busca de trabalho na Europa e nos Estados Unidos e na Austrália. Então são migrações, muitas vezes as pessoas vão para passar uma temporada, muitas vezes para se capitalizar e depois voltam para o seu país de origem para iniciarem o seu empreendimento, né? Então é também uma categoria de imigração. Tem as migrações sazonais, elas podem acontecer por semanas ou vários meses. E o exemplo que nós temos aqui são os camponeses mexicanos para a Califórnia. Eles vão trabalhar na agricultura no período de colheitas. Estudantes universitários de várias regiões do mundo para os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Ou seja, são aqueles estudantes que por vezes eles começam a sua formação no seu país, por exemplo, no Brasil, e vai fazer um mestrado, um doutorado, por vezes um intercâmbio. Muitas vezes essas pós-graduações elas são chamadas de sanduíche, onde parte delas se dá no país de origem e a outra parte no país que é, digamos assim, tem parceria com aquela instituição universitária. E ainda tem os turistas que também realizam um movimento migratório sazonal, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul, Gramado, é um local que no final de ano, na proximidade das festividades natalinas, existe um maior número de turistas que se concentram lá, pelas festividades que lá são realizadas. O Rio de Janeiro, no Réveillon, no Carnaval, recebe muitos turistas ao longo do ano, mas nesse período é maior, né? E assim por diante, né? Se a gente fosse citar aqui, nós teríamos vários tipos de migrações sazonais de turistas que acompanham o calendário de eventos de cada localidade. E tem também a migração pendular ou diária, que é aquela que se realiza todos os dias, ou seja, a pessoa que mora numa cidade que trabalha em outra, ou mora numa cidade e estuda em outra. Nós podemos citar aqui o exemplo de quem mora aqui, por exemplo, em Currais Novos e tem que se deslocar diariamente para Caicó, para estudar ou para trabalho, e o contrário também, né? Quem mora lá e se desloca para aqui. Na Grande Natal, geralmente, como nós sabemos, a cidade de Natal ela é uma cidade 100% urbanizada, então já cresceu bastante, e muitas pessoas que chegam até aquela região metropolitana, elas acabam morando nas cidades aos arredores de Natal, mas se deslocam diariamente nesse movimento pendular
vai para o trabalho e depois retorna, ou para o estudo. Então, as migrações podem ainda ser classificadas quanto aos fatores que a originam. As voluntárias ocorrem quando há a escolha do migrante e quando sua vida e segurança não estão em risco iminente. Um dos principais motivos é de ordem econômica. Muitas vezes a pessoa tem uma formação e na sua região de origem, de nascimento, ela não encontrou como se aglutinar ao mercado de trabalho local, mas em outra região, às vezes até em outro país, ela tem essa oportunidade e acaba se deslocando. Então essa é uma migração voluntária, que foi por vontade própria e que foi no sentido de buscar uma melhoria do ponto de vista econômico. Temos as migrações forçadas, que como as próprias imagens já mostram aí do material, não são nada positivas, Elas ocorrem quando o migrante se vê obrigado a sair do local onde mora, por razões que fogem do seu controle, que colocam sua vida e de sua família em risco. Então aí nós temos, na primeira imagem, uma região que provavelmente foi fruto de um atentado terrorista, ou de guerras civis, que existem, que são presentes em alguns países, e na outra imagem nós temos as lavas de um vulcão que está em atividade, o que também é uma outra forma de forçar o deslocamento das pessoas, porque é questão de sobrevivência. Então essas aí elas são mais tensas, elas são mais complexas, elas causam mais danos à vida das pessoas, porque muitas dessas pessoas, nesse processo de ter que se deslocar, elas acabam perdendo a própria vida, elas acabam tendo que largar a família, enfim. É uma mudança de contexto total. Então, esse tipo de migração forçada ainda é muito presente no nosso país, nem tanto no nosso país, mas no nosso planeta, sobretudo em regiões como, em países como a África, Sudeste Asiático, dentre outras regiões, o Oriente Médio, pelas questões de conflitos e as questões de catástrofes naturais que acontecem. E aqui nós temos alguns exemplos de migrações forçadas e espontâneas. A primeira delas, a migração forçada, é a perseguições religiosas de judeus da Espanha, que fugiram de perseguição cristã no século XV, protestantes e católicos do Reino Unido para os Estados Unidos no século XVII, guerras europeus para as Américas durante as duas guerras mundiais. Nós sabemos que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o palco principal se deu nos países da Europa, o protagonismo, se é que assim pode se chamar, foi nesses locais. Então, naturalmente, essas pessoas acabaram se deslocando para a América, que estava um pouco mais distante dos conflitos. Ainda temos outro exemplo dos vietnamitas durante a guerra com os Estados Unidos, na década de 60, albaneses do Kosovo para a Macedônia e Albânia na década de 90, ruandeses fugindo do genocídio, ou seja, da grande quantidade de mortalidade causada pelos conflitos civis internos. Ainda tivemos perseguições políticas, chineses e russos fugindo do regime comunista. E aí, se a gente fosse adentrar nessas questões, nós temos tema para outra aula, sobretudo quanto da criação de Taiwan, que foi a província rebelde lá da China, que eles tinham uma identificação maior com o capitalismo. Então eles fugiram, porque eles entendiam que naquela localidade, aliás, naquele território, eles teriam a possibilidade de ter um modo de vida melhor. Temos também a questão dos exilados argentinos e brasileiros fugindo da ditadura militar, e nós sabemos que, trazendo para a nossa realidade de Brasil, nós vivemos durante pouco mais de 2 décadas uma ditadura militar, na qual quem se opunha, sobretudo artistas intelectuais, eles tiveram que deixar o território brasileiro, então eles estavam exilados em outros países. E um exemplo mais claro disso, nós estamos vivendo atualmente, do ano passado para cá, é na Bolívia, onde o ex-presidente Evo Morales ele teve que ser exilado na Argentina. Então são casos que ainda são recorrentes nos dias atuais. Por outro lado, nós temos as voluntárias, a questão do emprego, mexicanos que migram para os Estados Unidos, turcos para a Alemanha, argelinos para a França,
paquistaneses para o Reino Unido, brasileiros para o Japão, portugueses para a Suíça e tantos outros, né? Pessoas que migram do campo para a cidade, de uma cidade de desenvolvimento lento para uma cidade dinamicamente desenvolvida. Temos a questão dos salários mais altos, médicos britânicos para os Estados Unidos, pesquisadores indianos do ramo da informática para os Estados Unidos, ou seja, a busca de melhorias de vida. Então essa é uma migração voluntária, porque você está em livre e espontânea vontade, você não está sendo forçado a deixar a sua terra. Também ainda por impostos mais baixos, né, como os artistas do cinema e da música do Reino Unido para os Estados Unidos. Então eu creio que fica bem nítida a diferença entre essa migração forçada e a migração voluntária. A forçada nós vamos ter origens, aliás, vai ter sua origem em problemas que nos obrigam a deixar o nosso local de nascimento, enquanto que a voluntária nós estamos saindo em busca de perspectivas de melhoria de vida, sobretudo do ponto de vista econômico, e a outra é do ponto de vista de sobrevivência. É uma perspectiva de melhoria de vida, mas pelo menos para você garantir sua sobrevivência, porque você está sendo perseguido, você pode ser até torturado se não se deslocar. O êxodo rural, e aí nós temos uma charge, né, onde mostra o deslocamento da população do campo, o meio rural, em direção à cidade, o meio urbano, e nós sabemos que tem sido recorrente, tanto que se a gente for fazer uma visita nos dados do IBGE, analisando, o IBGE realizou seu primeiro recenseamento no ano de 1872, portanto nós já temos aí quase 130 anos, né? Então desde esse período nós temos dados que mostram a distribuição da população, né? Então até a década de 1970 do século passado, nós tínhamos uma predominância de população rural, ou seja, a maior parte das pessoas moravam nos espaços rurais. Isso, para a gente constatar, basta a gente ir numa localidade rural e a gente vai ver a grande quantidade de residências abandonadas ou muitas vezes em ruínas, porque já foram deixadas, né? As pessoas migraram para as cidades e, naturalmente, as cidades, não no caso da nossa região, mas as grandes cidades, né? Elas se incharam, cresceram bastante sem planejamento e geraram vários tipos de problemas. Primeiro, muitas vezes a pessoa que saía daquela comunidade rural não tinha qualificação, não conseguia se inserir no mercado de trabalho para a cidade que estava se deslocando e acabava vivendo do subemprego. E aí vai ter vários problemas, como a questão da falta de saneamento, a questão de violência e tantas outras que são uma característica presente e real das nossas grandes cidades. O êxodo urbano, quando as pessoas se deslocam do meio urbano para o campo, né? Geralmente são pessoas que já estão com uma situação de vida econômica estabilizada, são pessoas aposentadas e que estão em busca de um modelo de vida e uma qualidade de vida melhor. As migrações externas, aliás, que se realizam entre países, e é muito comum, quanto mais se desenvolve os meios de transporte, quanto mais se torna viável, né, que as pessoas possam se deslocar para outro país com o intuito de estudar, com o intuito de aprender sobre uma nova cultura, com o intuito mesmo de trabalhar, também possibilita essas migrações externas, né? Isso é uma realidade presente. Todo mundo já deve ter escutado falar dos programas de intercâmbio, e aí a gente abre um parênteses para entender que os intercâmbios eles acontecem tanto para estudo, mas também para trabalho, né? As pessoas, e aí vai variar, vai depender do programa de intercâmbio, né? Alguns exigem que a pessoa domine o idioma daquele país para o qual pretende se deslocar, e outros nem exigem isso. Outras pessoas, apenas elas fazem uma seleção de estudo, de bolsa, e vão estudar nesses países. Outras vão apenas passar uma temporada, adquirindo conhecimento sobre determinada área, para depois trazer para o seu país de origem, e assim também existe esse tipo de migração. Mas vale salientar que a migração externa não só ocorre dessa forma, ela ocorre principalmente quando as pessoas vão também de forma definitiva, né? Deixam o país de vez em busca de melhoria de vida, né? Na maioria das vezes, quando a migração é voluntária, é exatamente pensando, é exatamente objetivando ter uma perspectiva de vida melhor. As intracontinentais,
Por exemplo, se eu saio do Brasil para a França, eu estou fazendo uma migração externa e estou mudando de continente, porque eu estou saindo do continente sul-americano e estou indo para a Europa. Quando eu saio do Brasil e vou para os Estados Unidos, eu estou fazendo uma migração intracontinental, ou seja, eu estou me deslocando do Brasil para os Estados Unidos, que compõem o mesmo continente americano. E as migrações intercontinentais, como eu citei anteriormente, né, quando a gente se desloca de um país, de um determinado continente, e se desloca para outro, né? Geralmente são as mais comuns de acontecer, né? Tanto gente, pessoas que vêm, e isso aí vai variar muito do país, porque, por exemplo, países que a gente ainda tem, países com ditaduras instaladas, eles não têm uma política de aceitação do estrangeiro, né? E aqui a gente poderia citar o exemplo da Coreia do Norte, né? Onde é um país totalmente fechado, poucas informações, pouco conhecimento se tem do que acontece lá, que também não existe a possibilidade das pessoas irem migrar apenas para fazer um estudo, apenas para fazer uma atividade turística, né? Então é bem dificultado. Outros países, já como a China, que tem um modelo de governo misto, né? Digamos, aliás, ela tem uma economia de mercado, porém tem um modelo político centralizado, onde um partido único, que é o Partido Comunista, é quem comanda. Ela até permite a entrada de pessoas, porém com uma rigorosa fiscalização, né? Mas nem por isso deixa de acontecer. Já outros países, ao exemplo do Brasil, a entrada de pessoas estrangeiras é bem mais fácil, né? A flexibilização é maior, então não existe muita fiscalização e as pessoas vindas de outros países conseguem entrar aqui com facilidade. E não estou dizendo só que seja só o Brasil, né? Estou citando um exemplo porque é o nosso caso, mas existem vários outros países também assim. E as migrações quanto ao tempo, elas podem ser definitivas e temporárias. Definitivas é quando eu decidi que vou sair do Brasil e agora eu quero morar nos Estados Unidos. E a gente às vezes até diz assim, só venho de lá morto ou então nem morto, né? Então isso aí é uma migração definitiva. Eu me estabeleci lá, eu constituí família, eu passei a trabalhar lá e lá vou ficar. E as temporárias são aquelas diárias, como a gente já viu anteriormente, também chamada de pendular, porque todos os dias a gente se desloca indo e depois retornando. As semanais, por vezes a pessoa vai trabalhar ou estudar e se desloca na segunda-feira, passa a semana e na sexta retorna para o seu local de origem. E as sazonais, que é de acordo com a temporada. É comum a gente ter na nossa região Seridó pessoas que vão trabalhar na colheita, na safra de cana, de outros tipos de culturas no centro-oeste do Brasil, né? Então isso aí a gente chama de migração sazonal, porque ela tem um período que se estende ao longo daquela colheita, daquela cultura que eles estão indo produzir. As definitivas, elas realizam-se durante um prolongado período de tempo, superior a um ano, implicando na mudança de residência. As temporárias realizam-se durante um curto período de tempo, inferior a um ano. As pendulares são diárias. As semanais realizam-se no início da semana, com regresso no final de semana. E as sazonais realizam-se sempre na mesma época do ano, ou seja, digamos que a colheita seja sempre o mês de julho e agosto. Então, todos os anos aquela pessoa se desloca da sua cidade de origem, da sua região de origem, para trabalhar nessa atividade de colheita, né, que já é uma constante para a sua realidade. A migração intrarregional é de pessoas dentro de uma mesma região. Eu saio de Natal e vou morar em João Pessoa. Eu mudei de estado, porém não mudei de região, né? Eu apenas mudei de estado e de cidade, mas continuo na mesma região Nordeste. Um tipo muito comum é a transumância, ou seja, o deslocamento periódico ou temporário da população motivados por mudanças climáticas, né? Locais que chovem bastante, locais que são bastante secos, e às vezes as pessoas vão acompanhando a maneira de sobrevivência. Então, enquanto tem água, elas estão naquela região. Quando a água cessa, elas acabam procurando outra. Temos as migrações interregionais, né? Quando você muda de região, você sai de Natal, do Rio Grande do Norte, vai morar em São Paulo, você saiu do Nordeste e foi para o Sudeste. E que, segundo o IBGE, no século XXI, o Nordeste continua sendo a região que mais perde população para o Sudeste. Ou seja, é comum as pessoas se deslocarem daqui da nossa região
com destino ao sudeste do país, né? Estima-se que até 2030, daqui a 10 anos, mais de 127 mil nordestinos deixarão a região em busca de uma vida melhor. A projeção do IBGE mostra que neste mesmo período o Sudeste receberá 61 mil. Então, metade das pessoas que saem definitivamente daqui, elas estão migrando para o Nordeste, para o Sudeste, aliás. Então, a gente encerra esse encontro por aqui. Nós abordamos hoje a questão dos movimentos migratórios, o movimento de deslocamento. Vimos que eles podem acontecer dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo estado, pode se dar de forma interregional, mas pode ser também internacional, pode ser interregional, e são as mais variadas formas. E vimos também que os movimentos migratórios eles contribuem significativamente ou para o aumento ou para a diminuição de pessoas que moram naquela região. E é uma constante existente há muito tempo, né, ao longo da história não só do nosso país, mas do mundo, né? Então nós, aqui brasileiros, ao longo da nossa história, existiram correntes migratórias que chegaram aqui no Brasil, tanto de origens forçadas ou de origens voluntárias, né, e que, de certa forma, passaram a compor o povo brasileiro, né, desde os primitivos habitantes da gente, que eram os nativos, posteriormente os brancos europeus, os africanos que vieram como mercadoria para fazer uma colonização exploratória, e posteriormente tivemos levas de outros migrantes europeus que vieram povoar sobretudo as regiões sul do Brasil, e alguns deles ainda se deslocaram por outras, né? Então a gente conclui aqui e fiquem conectados no Conecte Enem.